Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, alunas e alunos da nossa ETAD, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui aos nossos estudos, já estamos na lição 5. A lição 5 que traz por título Cristo e a sua Igreja. Vamos tratar do livro de Apocalipse, vamos iniciar aqui o estudo sistemático do livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 5. Amém? Até então, nos vídeos anteriores, estávamos tratando a respeito do livro de Daniel. É claro que no livro de Daniel não dá para ler Daniel sem ler Apocalipse, porém agora vamos enfatizar, focalizar exatamente o livro de Apocalipse, o livro das revelações, um livro inteiramente profético que traz mensagens reveladas de Deus para João, que tem por destinatário as 7 igrejas da Ásia e também a nós, a extensão dessas igrejas da Ásia, que somos nós espiritualmente falando. Estamos aqui para receber essa mensagem e creio que os eventos ainda vão se cumprir, os eventos ali revelados para João através do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio autor aqui da lição, pastor Antônio Gilberto, ele colocou aqui que realmente os livros apocalípticos não são livros fáceis de estudar, né? Tanto o livro de Apocalipse como o livro de Daniel, o livro de Zacarias, são livros que demandam muito tempo, muito estudo, né? Demandam ali muita análise e mesmo assim, mesmo sendo Antônio Gilberto um grande homem que foi, um grande homem conhecedor das escrituras, da língua hebraica, dos originais, né? da cultura no geral, ele tinha dificuldade para compreender algumas passagens do livro. Então, não se assuste se também você tiver essa dificuldade, mas o Senhor que capacitou o seu servo, o Senhor que deu a revelação para João, é o mesmo Senhor que nós cremos, que nós acreditamos, que nós servimos. Então, ele pode também nos dar a revelação conforme a sua boa vontade. O autor aqui também vai destacar que o livro de Apocalipse é um apogeu das revelações divinas, né? Ele compara um grande caudal da qual os demais rios da revelação acabam desaguando nesse grande caudal, ou seja, todos os livros apocalípticos do Velho Testamento, todas as menções apocalípticas também no Novo Testamento acabam desaguando justamente ali no livro de Apocalipse, que é o livro que vai tratar 100% aí na sua revelação. O João já começa ali na área de Pátio, já tendo a revelação do Cristo revelado, e esse Cristo revelado já pede para que ele faça ali as anotações de profecias para as 7 igrejas da Ásia, e também já começa ali as revelações a respeito do tempo futuro, daquilo que há de vir, daquilo que Deus já determinou para a humanidade. Assim como o livro do Gênesis é o livro do início de todas as coisas, o livro de Apocalipse é o livro ali da conclusão da história, né? Da conclusão da história conhecida e das revelações que Deus deu ao seu filho, Deus deu a João, de tudo que irá ocorrer ainda na humanidade, né? Vamos ver mais para frente como nós acreditamos nessa linha que segue que os eventos ali destacados em Apocalipse ainda não aconteceu. Então, o Apocalipse é um livro completamente ali profético, um livro diferente de tudo que existe na Bíblia, porque o livro de Daniel que nós estudamos recentemente, ele trata da biografia do profeta, ele vai tratar também das nações gentílicas, ou seja, da política, da geopolítica da época, vai trazer algumas questões ali culturais e também vai ter a seção de profecias. O livro de Apocalipse é o livro que já inicia com João ali tendo essa grande revelação de Jesus Cristo e ele pedindo para que João escreva para as 7 igrejas da Ásia, e a partir daí já começam as revelações a respeito do que é de vir. Então, é o livro que demanda muita atenção, demanda muito cuidado e muita oração para que o Senhor possa conduzir os estudos, né? Nós cremos por essa linha. Vemos aqui como Deus divide a humanidade entre judeus, gentios, igrejas, e a revelação que ele dá para esses três povos, se assim podemos dizer, as 3 formas que Jesus Cristo vê o seu povo, que Deus enxerga o seu povo, e é nessa perspectiva que vamos estudar nesse vídeo. Já vamos aqui para o texto 1, meus irmãos, página 77, introdução ao livro de Apocalipse. E aqui já no primeiro parágrafo tem uma descrição interessante que o livro de Apocalipse trata da última mensagem que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. E a última mensagem é: certamente venho sem demora, certamente cedo venho, né? Venho sem demora, ou seja, o Senhor prometeu que voltaria para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Essa é uma certeza que nós temos enquanto crentes, enquanto servos de Jesus Cristo, que ele prometeu, ele foi prometido que viria ao mundo. Deus prometeu que enviaria seu filho ao mundo e seu filho foi enviado. Foi prometido que ele seria levado à cruz, passaria pela cruz, e que através da cruz nossos pecados seriam levados sobre os seus ombros e ali nós seríamos redimidos. E isso aconteceu na história
também foi profetizado, ele mesmo disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E como nós podemos comprovar na história, isso realmente aconteceu. A Bíblia Sagrada também vai narrar esses fatos. Então também aconteceu. Também aconteceu na história que ele foi levado aos céus. E quando ele foi levado aos céus, os anjos apareceram dizendo: varões, porque olham para os céus esse Jesus que estão vendo subir. Esse Jesus que vocês estão vendo subir também retornará. Da mesma forma que ele subiu, ele vai retornar. Então, essa é a certeza que temos. Se até agora tudo se cumpriu conforme Deus determinou, que o próprio Jesus Cristo falou, ele também falou que voltaria para buscar a sua igreja. Então, é a certeza que nós temos. E aqui o escritor vai dizer: daí dizemos que pelos evangelhos somos levados a crer em Cristo. Olha, interessante. Os evangelhos nos faz acreditar em Cristo, porque os evangelhos, através ali, principalmente dos sinóticos e também do livro de João, o autor do livro de Apocalipse, vai fazer nós entendermos a história de Jesus, quem era Jesus, o seu dia a dia, como ele ensinava o povo, como ele se revelou ao povo. Então, os evangelhos contam toda a biografia de Cristo. Então, os evangelhos contam a biografia de Cristo. É claro que não em pormenores, porque não era o intuito da Bíblia, até porque não caberia se fosse colocar todos os detalhes da vida de Jesus, mas sim os fatos relevantes para a nossa fé, relevantes para que possamos compreender ele como Messias, como Salvador, como aquele que haveria de vir para resgatar a humanidade, para trazer novamente o povo para o aprisco do Senhor, né? As ovelhas para o aprisco do Senhor. Então, nos evangelhos nós começamos a conhecer Jesus Cristo e passamos a crer nele. Nas epístolas nós somos levados a amá-lo, né? Amar Jesus Cristo através dos detalhes ali ensinados por Paulo, ensinados por Pedro, por outros ali que também deixaram a sua marca. Então, através das epístolas nós cada dia mais somos levados a amá-los, a conhecer em detalhes ali o seu pensamento, vamos dizer, a teologia de Cristo, a teologia de Jesus Cristo. E isso nos faz entender como somos salvos, a logística da salvação, o que Jesus abriu mão para que pudéssemos receber a sua glória, receber o poder de ser feitos filhos de Deus. Então, o conhecimento mais profundo a respeito de Jesus Cristo, a teologia de Jesus Cristo, nós temos nas epístolas, e isso nos faz amar cada vez mais o nosso Deus. E por último, em Apocalipse, somos levados a esperá-lo, né? A esperar a sua volta, porque ele prometeu e ele vai voltar. E esse é um fato certo na vida da igreja, esse é um fato certo para a humanidade, para este mundo, que Jesus Cristo vai voltar. E como nós já observamos nos outros estudos, nos outros vídeos, que o palco está sendo montado, né? Tudo está sendo preparado, colocado no seu devido lugar para que a história continue, para que as profecias vão se cumprindo cada vez mais, para que o anticristo surja no horizonte aí da humanidade e através disso aí, no decorrer disso, as demais profecias vão se cumprindo, Jesus Cristo ele voltando à sua igreja antes desse período, ou seja, então se o palco do anticristo está sendo montado, logo a sua igreja já está bem próxima de ser arrebatada. Isso é que nós cremos, essa é a visão que nós temos, isso é que cremos, e através disso o surgimento do anticristo, depois disso a volta de Jesus Cristo triunfante para vencer a batalha do Armagedon, depois o milênio e por aí vai o decorrer da história. Então temos certeza que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Falando rapidamente aqui sobre o autor, meus irmãos, do livro, o autor, o próprio João, o evangelista, né, o discípulo amado, o irmão de Tiago ali, que foi apelidado por Jesus como Boanerges, né, filhos do trovão, talvez pela ênfase como que eles pregavam, mas eu também acredito que seja pela personalidade deles, né? João e seu irmão ali, os demais também, foram aqueles que pediram autorização para Jesus Cristo para mandar descer fogo do céu ali e consumir ali os moradores de Samaria, porque eles não receberam ali a palavra do Senhor. Então João muito se irou, se indignou naquele momento, ainda não tinha o coração completamente transformado. E depois esse homem que tinha o apelido de Boanerges, filho do trovão, passa a ser conhecido como discípulo do amor. Então veja como o Evangelho, como Jesus Cristo muda as pessoas, muda por completo, né? Como o Senhor tem poder de transformar ali a forma que a pessoa enxerga a vida, o seu amor para com o próximo, o olhar que ele tem para com o próximo. Então esse mesmo Jesus, esse mesmo João que era tido como filho do trovão, passa a ser conhecido depois como o discípulo do amor, né? Tinha uma amizade muito íntima com Jesus Cristo. Veja que ele é sempre ali, está próximo ao Senhor. Ele é o discípulo ao qual reclina a cabeça no peito do Senhor ali na ceia. Então ele é um amigo muito chegado de Jesus Cristo. Interessante que Jesus Cristo tinha, podemos dizer assim, a grosso modo, tinha 70, né, os discípulos ali enviados,
Dos 70, 12, dos 12, 3, Pedro, Tiago e João, e dos 3, um que era João, que era o seu ciclo mais íntimo ali de amizade, aquela pessoa que tinha mais afinidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus também foi 100% Deus, é 100% Deus e foi 100% homem também aqui nessa terra. Então, como todo ser humano, a gente tem sempre uma afinidade por alguém especial e João fazia parte disso, né? João, filho de Zebedeu, que o seu pai tinha posses ali no empresário do ramo da pesca, e João ali, se nós encontramos o início da história de João, quando daquela pesca maravilhosa que Jesus Cristo ordena para que Pedro lance a rede ao mar, e essa rede se encheu tanto de peixes, né, depois de Pedro não ter pescado nada ali com seus homens, Jesus Cristo pede para que Pedro pede autorização para que Pedro permita que ele suba no barco para pregar para as multidões que estavam ali todas para ouvir. Jesus vai se afastando, prega para a multidão, enquanto isso Pedro está ali lavando a rede, está ali triste, né, desanimado por aquela noite em vão de trabalho, e ao final da sua explanação Jesus Cristo pede para que Pedro se lance ao mar e lance a rede ao mar para que possa ali trazer uma pesca maravilhosa. Pedro ouve a palavra do Senhor, faz ali o que o Senhor determinou, e foi tão grande milagre que ele precisou pedir ajuda para os seus companheiros, seus sócios ali, e ali aparece João, seu pai Zebedeu, seu irmão Tiago, e eles também participam daquela pesca maravilhosa, porque nem o barco deles conseguiram ali trazer a quantidade de peixes que pique aí os dois barcos de tão cheio que estavam. E João também estava com Jesus Cristo desde esse início do ministério e também no final da sua vida, ao pé da cruz. João não abandonou Jesus Cristo. E Jesus Cristo tinha tanta confiança em João, né? Tinha tanta afinidade com João, que disse para ele cuidar da sua mãe. Disse para Maria, mulher, aí está o seu filho, né? E pediu para que João cuidasse da sua mãe. Então é o mesmo João, discípulo amado, aquele que teve um grande relacionamento com Jesus Cristo, de amizade ali, de companheirismo. Jesus Cristo ressurreto, ele aparece ali aos discípulos na praia, né? Nessa passagem depois da sua morte, da sua ressurreição. Os discípulos estão voltando. Quando Pedro vai pescar, os discípulos vão com ele pescar. Estão tristes, estão desanimados em respeito de tudo que havia acontecido, do sonho que eles tinham ali, dos projetos que eles tinham, vindo tudo indo água abaixo com a morte de Jesus Cristo. E Jesus Cristo aguarda os discípulos ali na beira da praia, né? A Bíblia diz que ele está fazendo um peixe ali para eles. E tem toda aquela cena que onde Jesus Cristo pergunta para Pedro se ele ama, se Pedro ama Jesus Cristo. Ele diz que sim, então cuide dos meus cordeirinhos. Passando-se essa cena, vemos que Jesus Cristo faz uma profecia para Pedro, dizendo que ó, você é jovem, você é novo, hoje você vai para onde quer, chegará um tempo onde levarão você aonde você não quer ir. E Pedro vira para Jesus e diz, fazendo menção a João, e o Senhor, o que será deste? Mostrando, apontando João, falando a respeito de João. Jesus Cristo disse para Pedro, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa, né? O que você tem a ver com isso, Pedro? Então, mostrando que Jesus Cristo estava ali dizendo que viria novamente para João e que João estaria vivo. E nós observamos o cumprimento dessa profecia, dessa promessa de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, quando João está na ilha de Patmos ali preso e Jesus Cristo glorificado, né? Aparece para João e a partir daí das revelações que está ali, que fazem parte do livro do Apocalipse, compõem o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Continuando aqui, meus irmãos, na página 78, a divisão geral do livro. Jesus apresenta a divisão geral do livro em 1:19, onde podemos observar sua tríplice composição. A primeira, concernente ao Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, mostra acontecimentos passados em relação ao tempo de João, que é aqui na frase, coisas que vistes. Na parte 2, concernente à igreja, capítulos 2 e 3, referente a fatos presentes e as que são, o agora, na época de João. E a parte 3, concernente às nações gentílicas, o estabelecimento do reino de Deus através da igreja, os capítulos 4 a 22, refere-se a eventos futuros, né? E as coisas que hão de acontecer. Esta última divisão compreende as 70 semanas de Daniel, de capítulo 9 a 27 e os capítulos 6 a 19, conforme estudamos aí no livro passado. O que há de acontecer é justamente aquilo que virá ainda abater a humanidade, a grande tribulação, finalizando aí as 70 semanas, estamos na 69, e aí acreditamos que dará início à última semana através deste momento aqui das coisas que hão de acontecer, que é na parte 3 aqui, na divisão que se tem do livro de Apocalipse. E o tema do livro é a revelação pessoal de Cristo em glória em sua vida, né? Mostrando ali que esse é o tema-chave, a volta gloriosa de Jesus Cristo, a revelação gloriosa de Jesus Cristo,
aos seus filhos ali através de João e para toda a sua igreja. O texto-chave aqui do livro está em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos transpassaram e todos os tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então esse é o texto-chave do livro de Apocalipse e o seu tema, a revelação do próprio Cristo. É importante salientarmos que esse livro do Apocalipse é um livro que tem que ser levado ali ao seu contexto também espiritual, né? Aqui a lição vai trazer uma observação importante, né? Conforme o 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 16, que mostra nos versículos 14 e 15, né? Que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Então, uma pessoa que não tem uma visão espiritual, não tem um relacionamento com Deus, vai pegar o livro de Apocalipse e realmente não vai conseguir compreender praticamente nada, porque precisa ser ali levado também para a compreensão espiritual, também histórica, sim, mas principalmente espiritual. Né? O livro de Apocalipse também contém algumas simbologias. Né? Você tem questões literais que realmente vão acontecer da forma que está escrito no livro, e também nós temos algumas figuras de simbologia, né? Que nos ajuda a compreender, porque é tão complexa aquela situação, será tão complexa aquela realidade, que se fosse descrita para a gente ali do jeito realmente que será, não conseguiríamos entender. Então muitas coisas nos temos por símbolos, por simbologia. Algumas linguagens são simbólicas, como aqui a lição vai destacar no capítulo 19, verso 11, a respeito do cavalo branco ali, né, da espada que sairá da boca de Cristo ali quando ele vencer. Então não é literal, Jesus Cristo não irá montado exatamente num cavalo branco, mas sim a simbologia para mostrar a sua glória, a sua majestade, a velocidade ali que ele vem, né, do cavalo cavalcando, e também o poder da sua espada, da sua palavra. A espada na Bíblia também traz sentido de palavra, tanto é que o texto vai dizer que da sua boca sai uma espada. Então, isso não é literal, é uma simbologia mostrando que o evento sim vai acontecer. Deus sim irá destruir o seu inimigo com o seu poder. Agora, a descrição de como será isso, muitas vezes é simbólica para que possamos melhor compreender, porque a nossa mente realmente é limitada, né? Para entender todos os mistérios de Deus, e aquilo que não vimos ainda, aquilo que nunca experimentamos, é difícil de fazer associação com a nossa mente. Por isso, muitas vezes, através de simbolismo, para que possamos compreender melhor o que se dá. Por exemplo, no Apocalipse, as batalhas que serão travadas ali no Armagedon, também contra Gog e Magog, se levantar contra Israel. Você tem muito ali a figura dos cavalos, dos cavaleiros. Nós sabemos hoje que nenhuma guerra mais se trava com cavalos, né? Hoje o cavalo é outro, né? Hoje são ali equipamentos de guerra, hoje são ali tanques, drones, aviões não tripulados, você tem outros mecanismos de guerra. Então, a Bíblia fala de cavalos, mas você traduz aí o cavalo, né? Transporta o cavalo para a nossa realidade de hoje, não é mais o cavalo, mas sim veículos de guerra, porém o fato é que vai acontecer a batalha. Então isso que nós devemos nos deter, quando a simbologia do livro traz algo, está querendo trazer uma realidade que para a gente é difícil compreensão, então por isso de forma mais didática nos é revelado através de símbolos. Continuando aqui, meus irmãos, temos o exposto do livro de Apocalipse, essa parte está bem detalhada aqui, bem colocada aqui no texto. E por questão de tempo não será possível aí nos atentarmos a ela, mas depois os irmãos leem com muita calma. Está aqui toda a cronologia, todo o esboço para o estudo, muito importante, para melhor estudo, melhor compreensão do livro de Apocalipse. Já entrando aqui no texto 3, sistemas de interpretação de Apocalipse. Né? Há pelo menos 4 sistemas de interpretação do Apocalipse, e é importante que um aluno aí da idade, o aluno atento, o aluno que quer se aprofundar mais neste tema, tenha a consciência aí dessas quatro visões, né? Entendendo qual é a nossa, entendendo aonde estamos aí nessas 4 visões. É importante o aluno da idade, mesmo, claro, sem concordar com todas as visões, mas como um bom estudante, um bom aluno, um bom pesquisador, é bom saber aí quais são as demais correntes de pensamentos aí que cercam o mundo da teologia na questão aí do Apocalipse, né? Da revelação do Apocalipse. A primeira aqui é o sistema futurista. O sistema futurista nada mais é do que dizer que tudo que está ali escrito em Apocalipse, as revelações do Apocalipse, né, a respeito da grande tribulação, dos flagelos, das trombetas e tudo mais ali que o livro vai nos informar, vai nos descrever, irá acontecer ainda no futuro. Não aconteceu ainda na história e irá ainda ter o seu lugar, seu momento no tempo adequado, ou seja, é uma visão para o futuro. E dentro dessa visão, existe aqueles que acreditam que a igreja irá passar pela tribulação, outros acreditam que não. Os pré-tribulacionistas, como é o nosso caso,
nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, seremos levados, ou seja, arrebatados por Jesus Cristo para estar nas bodas do Cordeiro, né? Enquanto aqui o mundo está vivendo os primeiros 3 anos e meio de falsa paz, e a segunda parte da última semana de Daniel, ali, a revelação do anticristo, né, na sua essência e todos os males que acontecerá na terra, todos os flagelos ali já descrito na palavra do Senhor. Então, o período que Jesus Cristo disse que se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria no mundo. Então, esse período a igreja estará com Cristo. Os pré-tribulacionistas assim acreditam. Os mid-tribulacionistas acreditam que no meio dessa tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, a igreja estará aqui, a igreja verá o anticristo sendo manifesto para o mundo, passará por uma perseguição e aí sim será arrebatada no meio ali, quando se iniciar a grande tribulação. E os pós-tribulacionistas acreditam que é no final dos 7 anos que eles serão arrebatados, quando o próprio Cristo voltar, né? Quando nós acreditamos que no final do período dos 7 anos, Jesus Cristo volta já com a sua igreja, os pós-tribulacionistas acreditam que na volta de Jesus Cristo física, ali, quando ele vai lutar na Guerra do Armagedon, é nesse período que a igreja será arrebatada. Então são 3 visões diferentes, porém ambas olhando para o futuro, acreditando que essas questões ali, essas narrativas do Apocalipse ainda não aconteceram na história, ainda terá o seu lugar no cumprimento no tempo adequado. Então, para o entendimento dos irmãos, a visão futurista ali enquadra, nós estamos englobados nessa visão, porém como pré-tribulacionistas. A segunda que nós temos os históricos. Os históricos acreditam que o Apocalipse está narrando ali a história da igreja, né? Desde os tempos primórdios ali da igreja até os tempos atuais. Então, segundo essa visão, muitas profecias se cumpriram, outras estão se cumprindo no nosso dia, mas não tem um olhar futurístico, né? Não compreendem que isso ainda vai acontecer no futuro próximo, mas sim que estamos vivendo, né? Já vivemos parte dessas profecias, estamos vivendo outra parte. Essa é a visão histórica, né? A terceira visão aqui é a preterista. A preterista acredita que tudo já aconteceu, inclusive na época de João. Então, João está falando ali do início da igreja, do surgimento da igreja, está falando também do Império Romano, né? Então, essa visão, uma visão completamente é uma visão que não acredita que ainda estamos vivendo nenhum momento profético e nem que ainda ocorrerá os momentos proféticos ali descrito no livro de Apocalipse, mas sim que tudo aconteceu e que João está narrando o seu próprio tempo, né? Então nada mais do que o espaço ali que ele está vivendo. João não tinha pretensão de falar a respeito do futuro. Toda a simbologia que ele usa está falando do Império Romano e ali do seu contexto social, do seu contexto cultural. Você vai encontrar muito dessa visão em documentários, por exemplo, da Nat Geo, né, da National Geographic, outros como da Discovery, outros documentários que, quando eles tratam desse assunto Apocalipse, eles vão falar que João está falando do seu tempo, né? Eles não conseguem ver o lado espiritual da coisa, a profecia, né? Porque homens carnais que são estudiosos carnais que são, por mais inteligentes que possam ser, mas não têm a visão espiritual, porém, por isso acreditam nessa visão preterista, ou seja, já aconteceu no passado. É uma visão. E segundo a lição aqui, muitas vezes eles distorcem datas ali, né? Fazem ali um contorcionismo para conseguir trazer, encaixar todo o livro de Apocalipse nessa visão preterista. Então, é uma visão equivocada que nós não seguimos. Já outra visão é a simbolista, como o próprio nome diz, acredita que e a próxima visão é a simbolista, como o próprio nome diz, acredita que tudo no Apocalipse são símbolos, né? Tudo metáforas, nada realmente vai acontecer do jeito que está ali descrito no livro, apenas ali a batalha entre o bem e o mal, a batalha filosófica entre o bem e o mal. Essa é uma visão também aparentemente ali sutil, mas muito perigosa e completamente ali oposta do que a palavra de Deus ensina, porque por mais que exista símbolos no Apocalipse, mas são símbolos de algo que vai acontecer. É apenas uma forma didática de compreendermos melhor os acontecimentos, porém não é metáforas apenas, são realidades que irão acontecer, porém descrita para nós de forma simbólica. Seguindo aqui para o texto 4, meus irmãos, a visão de Cristo glorificado. O capítulo 1 de Apocalipse abrange a parte 1 da tríplice divisão geral do livro, vista em capítulo 1 e 19 do Apocalipse, a saber, as coisas que vistes, concernente ao Senhor Jesus Cristo, como ele está agora na glória em relação à sua igreja. Essa parte é maravilhosa, muito interessante. Jesus Cristo se revelando a João na sua forma gloriosa, como vimos já no outro vídeo. Se fizermos ali o comparativo com o livro de Daniel, a revelação que Daniel tem daquele ser que a ele se manifestou,
veremos que se trata da mesma pessoa. Então, Jesus Cristo se revelando a Daniel e Jesus Cristo se revelando também a João da forma gloriosa, da forma poderosa como ele realmente é. Então, meus irmãos, temos a certeza que nosso Jesus Cristo não está mais, não é mais representado por aquela figura pendurada em uma cruz. Não, nosso Jesus Cristo é um ser glorioso, majestoso, divino, é Deus. E como Deus irá fazer cumprir tudo o que ele prometeu ali para João em Apocalipse, como Deus tem cuidado da sua igreja, como Deus tem nos preservado. E um dia estaremos com ele e iremos conhecê-lo como realmente ele é. Isso é maravilhoso, isto é realmente esplêndido, né? Isso é algo muito mais, muito além daquilo que podemos compreender, daquilo que podemos imaginar. A glória de Deus, a revelação de Deus, ao ponto que João não aguentou ver essa revelação e caiu prostrado perante aquele grande poder, aquela grande majestade. Gostaria de já ir aqui, meus irmãos, para a página 85, aqui, as bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo, né? Então, feliz, bem-aventurado é aquele que dá ouvidos a essa profecia, crendo que o tempo está próximo. Veja, esse tempo próximo já passou de 2000 anos, mas isso, como ensinou Pedro na sua carta, Deus não está sendo tardio, ele está sendo misericordioso para que o maior número de pessoas possam ter acesso à sua palavra, acesso ao evangelho e possam se converter, possam ali fazer parte das ovelhas de Cristo para não serem conduzidos ali para a ira eterna. Então cabe a mim, a você, como igreja, levarmos o evangelho adiante para que com o maior número de pessoas possam ter acesso à palavra, acesso às boas novas de Deus, e aí aceite a Cristo como Senhor Salvador da sua vida e se livre da ira futura, porque ela virá, ela ocorrerá. E esse espaço de tempo, esse parêntese na história é misericórdia de Deus. E aqui, continuando na página 86, a obediência dos preceitos divinos. O livro de Apocalipse fala muito a respeito da obediência, da guarda, né? Aqui diz que há 7 vezes no livro a expressão os que guardam similar denotando a necessidade da obediência da nossa parte aos preceitos divinos, né? E aqui enumera quais são essas 7 vezes que aparece aqui o sentido, o princípio de guardar, de reter, né? De obedecer princípios divinos, né? O versículo tão famoso, guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. O cristão sempre temos que ter em mente a importância de se ter, a importância de seguir o que Jesus Cristo determinou, não importa as circunstâncias que existam no mundo, não importa as circunstâncias pessoais que você está passando na sua vida, que devemos guardar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus determinou sobre nós, os seus princípios, porque a guarda dos mandamentos do Senhor, a guarda dos princípios do Senhor, são ali certeza de bênçãos vindas da parte de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E aqui na página 87, o porquê das 7 igrejas, né? 7 igrejas que Jesus Cristo pede para que João escreva para cada uma dessas igrejas uma carta, né? Falando a respeito da observância de Jesus Cristo a essas igrejas, quando ele diz, conheço as suas obras, do amor de Jesus Cristo a essas igrejas, das recomendações para essas igrejas, tanto os elogios quanto as críticas ali, construtivos que Jesus Cristo faz à sua igreja, os alertas, a recompensa que Jesus Cristo tem para cada uma dessas igrejas seguirem ali, que forem fiéis até o fim, que vencerem. Ao que vencer, você sempre tem para cada igreja, ao final da carta está escrito ao que vencer, e ali está descrito qual será o galardão, a premiação, a recompensa de quem vencer. Então, meus irmãos, tenhamos certeza que o que Deus preparou para nós é algo sublime, maravilhoso, e ele dará àqueles que vencer, como ele diz para Daniel, perseverar até o fim. Daniel, persevere até o fim. E essa palavra serve para mim e para você. Devemos perseverar até o fim, porque quem vencer é uma herança, terá heranças maravilhosas, espirituais, que nada no mundo pode se comparar. E respondendo a pergunta por que das 7 igrejas, segundo o manual aqui, poderiam ser citadas outras igrejas, certamente haviam outras igrejas também ali, porém essas igrejas sintetizam ali toda a história da igreja universal, tanto da época ali que foi escrito até os nossos dias. São igrejas distintas, né? Igrejas com características diferentes, em regiões diferentes, em culturas diferentes e com comportamento diferente. Então, certamente abrange toda a história da igreja, né?
desde a igreja mais quente, a igreja morna e a igreja fria. Então, isso mostra como Jesus Cristo, de forma cuidadosa ali, separou essas igrejas, escolheu essas igrejas para que, através dessas igrejas, todas as igrejas da história pudessem ser representadas. Agora já vamos aqui, meus irmãos, para finalizar, passar para o texto 5, que vai falar a respeito da visão de Cristo glorificado, né? Na primeira parte aí nós já estudamos, já falamos a respeito da visão que João tem de Cristo, Jesus glorificado, e agora vamos detalhar um pouco mais, inclusive a respeito da sua vinda, né, que todo olho o verá. A certeza da vinda do Messias na terra, todo olho o verá. Há muito tempo atrás, essa profecia era de muito mais difícil entendimento, porque não tinha, você olhava para a tecnologia, para a humanidade em si, você não conseguiria ver como seria possível isso, como pode todo olho ver ao mesmo tempo algo que ocorrerá geograficamente ali em Israel, ali no Vale do Megiddo. Então, como é que pode nós aqui no Brasil podermos ver algo que está acontecendo nas terras de Israel, no Japão, na China? Como é que os povos ali dessas localidades, essas nações poderão ver Jesus Cristo voltando na sua glória, né? Hoje fica talvez mais fácil, hoje talvez esse entendimento esteja mais claro, porque nós conseguimos ver em tempo real tudo o que acontece no mundo. Se estiver acontecendo um evento agora, no Japão, na China, em qualquer outro lugar do mundo, assim como foi as Olimpíadas, por exemplo, na China em 2008, tudo que ocorreu lá nós acompanhamos em tempo real aqui. Então hoje é possível sim, em tempo real, todo mundo ver tudo o que está acontecendo. Televisões estão espalhadas em estabelecimentos, em shoppings, em supermercados, em restaurantes. As pessoas têm televisão na palma da mão, as pessoas têm Facebook, têm YouTube, têm Instagram, ou seja, redes sociais que conseguem ali transmitir de forma ao vivo. E qualquer pessoa hoje é um repórter em potencial, porque qualquer cena que você está vendo na rua, que você se deparar, que foge da normalidade, você liga ali o celular, já filma, já põe no ao vivo ali, logo você está agindo como uma Rede Globo, como uma Rede Record, uma CNN, você já é uma emissora praticamente ali trabalhando como repórter e reportando as pessoas o que está acontecendo em tempo real. Então, partindo desse princípio, fica mais claro para a gente entender que sim, é possível Jesus Cristo, quando voltar, todo olho verá, porque será transmitido por milhares e milhares de pessoas, a milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, sim, todo olho verá. A Bíblia diz que haverá um grande sinal no céu, que ali virá antes do surgimento ali, do aparecimento do Messias nas nuvens. Então vai chamar a atenção do mundo inteiro. Só esse grande sinal que irá iniciar, que irá aparecer antes ali do surgimento de Cristo nas nuvens, já irá chamar a atenção do mundo inteiro. Então quando ele aparecer de fato, todos estarão fitos ali o seu olhar. Com certeza as emissoras no mundo inteiro já estarão filmando, e sem falar das pessoas com celulares na mão também filmando. Dando uma corrida aqui, meus irmãos, já na página 90, a maravilhosa visão de Cristo glorificado. João, prisioneiro ali na ilha de Patmos, né? Nós vimos ali nas páginas anteriores. João, prisioneiro na ilha de Patmos, como vimos na página anterior, foi preso pelo testemunho de Jesus Cristo. João não era acusado de corrupção, João não era acusado de nenhum crime civil, nenhum crime de sangue, nada parecido. João estava sendo acusado por pregar o evangelho e foi levado a essa ilha essa que era ali segurança máxima, né? João era um perigo para a sociedade. É interessante, meus irmãos, o evangelho ele é poderosíssimo, poderosíssimo. O evangelho transforma culturas. O imperador, percebendo isso, o imperador, com medo disso, leva João ali, um homem só, mas esse homem influenciava milhares e milhares de pessoas. Tanto é que os evangelhos chegaram até nós. Então, veja, o poder do evangelho. Um homem pode sim transformar uma nação debaixo da autoridade do evangelho, portando a palavra do evangelho. Olha que interessante. Roma conquistou Grécia, a cultura grega. Militarmente, Roma militarmente conquistou a Grécia, porém, culturalmente não. A Grécia predominou sobre a cultura romana, os romanos absorveram a cultura grega. O evangelho, ele tanto abrangeu a cultura grega quanto a romana. O evangelho, de forma maravilhosa, poderosa, ele confrontou as culturas gregas e romanas e sobressaiu as duas culturas.
dando-se origem ao que nós chamamos hoje de mundo ocidental, o Ocidente. O que é o Ocidente? É o direito romano, mais a filosofia grega, mais a moral, a religião judaico-cristã. Os evangelhos estão incluídos aqui. Não há tempo para explanar mais sobre esse assunto, mas o evangelho ele é poderoso, meus irmãos. O evangelho ele se amolda a qualquer situação, expõe a qualquer situação, a qualquer cultura, a qualquer pensamento. Não existe um povo, uma tribo, uma nação neste mundo a qual o evangelho não pode chegar e abraçá-lo e mudar a sua vida, a sua forma de ver. O evangelho não é político, o evangelho não é militar, mas o evangelho sim, ele transforma vidas, transforma seres humanos e através disso transforma a alma das pessoas e faz com que a pessoa nasça de novo, um novo pensamento, uma nova forma de agir, né? Um novo nascimento através ali da experiência do encontro com Cristo. A lição aqui continua demonstrando a visão que João teve, né, de Jesus Cristo, detalhando pontos dessa visão muito interessante. João, uma lição descreve aqui, estava isolado, estava sem a família, estava longe de tudo. Então Jesus Cristo aparece para João para reanimar a força do seu servo, né? Para mostrar a ele que ele não está sozinho. E é interessante quando João vira, olha para trás, vê aquele ser glorioso, majestoso, ele está entre 7 candelabros, né? 7 castiçais de ouro que representa 7 igrejas, mostrando que Jesus Cristo não estava apenas com João, não estava apenas próximo ali de João, mas também próximo da sua igreja. Ele passeia no meio da igreja e a todos conhece, porque ele diz: conheço as suas obras. Infelizmente não dá para detalhar aqui, não dá para entrar em cada ponto, mas os irmãos podem acompanhar pela lição, está muito bem colocado. E temos aqui na página 91, final aqui da página, Jesus Cristo agora como juiz, né? Jesus Cristo ele veio como salvador, né? Está como advogado e virá como juiz, irá julgar a todos, né? E o julgamento, como disse João, é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E na página 92, já que os efeitos da visão de Cristo, do Cristo glorificado, né? As reações que João teve quando viu aquele ser majestoso, glorioso, que infelizmente não dá para detalharmos aqui tudo a respeito desse ser, mas os irmãos aí detalham, as irmãs, como estudiosos, certamente irão ali para o livro de Apocalipse, irão detalhar, irão ali passar versículo por versículo e fazer análise ali. Imagine na sua mente o que é aquilo que foi visto por João, aquilo de maravilhoso, aquilo esplêndido que João viu, aquele ser poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então João, quando viu, não se deteve, não conseguiu se colocar em pé, não conseguiu ficar nas suas próprias forças. Porque, meu irmão, diante de Jesus Cristo, todo joelho há de se dobrar, não tem como. O seu poder, a sua majestade são imensos. A humanidade não pode. Por isso que no livro de Salmos 2, interessante que Deus ri da humanidade quando a humanidade quer tirar de sobre si ali o jugo de Deus, né? Quer tirar as amarras de Deus e Deus ri deles porque não chega nem perto, né? Nem de fazer cócegas, se assim podemos dizer, a humanidade com Deus. A humanidade perante Deus, em muitos casos, parece aquela criança birrenta, né? Que o pai está dando orientação, está dando ali, está falando com ela, está ensinando ela e ela está batendo o pé, batendo o pé, batendo o pé, achando que isso vai afrontar o pai, achando que isso pode trazer algum mal, algum dano contra o pai. Infelizmente o dano é só contra ela mesma. Então, para Deus, a humanidade pode fazer o que for, o estadalhaço que for, mas não chega nem perto de ofender a honra de Deus, quanto mais o poderio de Deus, né? Então, veja que perante Deus todo joelho se dobrará, assim como João não aguentou, ele se prostrou porque a glória é imensa. E esse nosso Deus todo-poderoso, ele tem a chave da morte e do inferno. Então não existem seres humanos, não existem sistemas políticos, não existem sistemas econômicos, não existem demônios, principados, não existe Satanás, não existe quem possa se colocar contra o Senhor e prevalecer, porque o nosso Deus tem todo o poder, ele tem a chave da morte e do inferno, ou seja, tudo está no controle de Deus, nada passa desapercebido ao Senhor. A chave do reino dos céus ele entregou aos seus filhos, conforme aqui está escrito em Mateus 16 e 19. Amém, meus irmãos? Infelizmente, mais uma vez, não é possível ali falar tudo o que queríamos falar a respeito desses textos aqui. Muita coisa interessante, importante, não vou conseguir abordar, mas está muito bem colocado aqui no texto.
certamente os irmãos irão conseguir compreender muito bem. Então finalizamos aí o texto 5 e agora vamos para o questionário. Então já vamos para o questionário da lição 5, aí, referente à primeira parte do questionário, da 1 a 8. E no próximo vídeo estaremos aí a lição 6 e também o questionário, a segunda parte do questionário da lição 9, da questão 9 à questão 16. Indo aqui para o questionário, meus irmãos, a questão 1. Relacionado ao livro do Apocalipse, aprendemos que A. Ele contém a última mensagem de Jesus à igreja. B. Seu autor é João, o evangelista. C. 96 depois de Cristo é o ano comumente aceito como de sua composição. D. Todas as alternativas estão corretas. Aqui, na página 77, nós temos praticamente aqui em toda a página distribuída aqui essas três respostas, né? Que diz que sim, todas as alternativas estão corretas. Aqui o correto é a letra D. No primeiro parágrafo aqui, na primeira linha, o livro de Apocalipse contém a última mensagem de Jesus à igreja. No segundo parágrafo, a autoria de Apocalipse é de João, o evangelista. No último parágrafo aqui, na penúltima linha, nesse meio tempo foi escrito o livro e o ano comumente aceito como de sua composição é o de 96 depois de Cristo. Então, na página 77 está a resposta da questão 1, letra D. Questão 2. De acordo com o esboço proposto no livro-texto, o tema do livro de Apocalipse é A vinda de Jesus às bodas do Cordeiro. B. Revelação pessoal de Cristo em glória e sua vinda. C. Novos céus, nova terra e nova Jerusalém. D. A igreja na consumação dos séculos. A resposta correta está na página 78. Tema do livro. O tema do livro de Apocalipse, a revelação pessoal de Cristo em glória em sua vinda. Então, a resposta correta, a letra B de bola. Questão 3, já começamos aqui na seção de C e E, né? C para certo e E para errado. Questão 3. A grande tribulação, período de incomparável aflição sobre os judeus e os gentios após o arrebatamento da igreja, é tratada nos capítulos 6 a 18 do livro de Apocalipse. Vemos aqui na página 81. Capítulo 6, 18. A grande tribulação é o período de aflição sem paralelo que sobrevirá aos judeus e aos gentios após o arrebatamento da igreja. Então, a questão correta aqui, questão 3, letra C. Questão 4. Os sistemas preteristas de interpretar o Apocalipse consideram este livro cheio de símbolos com interpretações espirituais e não literais. Na verdade, a resposta da 4 é a letra E. Está errada, porque quem espiritualiza, né? Porque quem espiritualiza e diz que o livro de Apocalipse está cheio de símbolos são os simbolistas e não os preteristas. Então a letra correta aqui do 4 é a E. Está errada, 4. 5. Os racionalistas adeptos dos sistemas históricos, preteristas e simbolistas acham que suas próprias opiniões valem mais do que a palavra de Deus. A resposta está aqui na página 83, segundo parágrafo. Os racionalistas adeptos dos sistemas históricos, preteristas e simbolistas acham que suas próprias opiniões valem mais do que a palavra de Deus. Então, questão 5, letra C. 6. A Ásia referida no capítulo 1 do livro de Apocalipse é chamada de Ásia Menor. Essa questão está aqui na página 87. Por que as 7 igrejas? Essa resposta aqui na página 87, por que 7 igrejas? Aqui, nesse primeiro parágrafo, nas 3 últimas linhas, a Ásia, no versículo 4, não é atual continente asiático, nem tampouco chamado Ásia Menor, mas a então província romana que tinha por capital a grande cidade de Éfeso. Então, versículo 4 aqui do capítulo 1 está falando a respeito das igrejas da Ásia, mas não é Ásia Menor e nem o continente asiático. Então, questão 6 está errada, letra E. Questão 7. A visão dos 7 candeeiros de ouro vista por João mostra que o mundo todo está em trevas. A resposta dessa questão está na página 90, o último parágrafo aqui, na quinta linha. Esta visão nos mostra que o mundo todo está em trevas. Então, questão 7, letra C. Questão 8, já na página 91. Questão 8. O tipo de vestes do cinto de ouro mencionado em Apocalipse 1 e 13 falam de Cristo como nosso sumo sacerdote perante a face de Deus. Essa resposta está na página 91. Nono parágrafo aqui. O tipo de veste, o cinto de ouro mencionado em Apocalipse 1 e 13 fala de Cristo como nosso sumo sacerdote perante a face de Deus.
Amém, meus irmãos? Então essa é a primeira parte do questionário, essas são as respostas aí da primeira parte. Que Deus abençoe os irmãos. E no próximo vídeo estaremos estudando a lição 6 e também a segunda parte do questionário, do 9 ao 16. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.